Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo eu vou fazer uma análise do ouro e do petróleo. Mas antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo nas redes sociais, porque eu tenho certeza que o conteúdo aqui pode te ajudar. Esse é meu WhatsApp, né? Eu compartilho ideias, tem uma linha de comunicação comigo, onde você pode me mandar suas dúvidas a respeito do mercado, de forma geral, e basicamente esse é meu número, tá? Basta você adicionar e mandar uma mensagem no meu WhatsApp. É isso aí. Bom, vamos para a análise. Primeira coisa que eu consigo observar no ouro, algumas pessoas, né, me falaram bastante do ouro esses dias, perguntando, né, qual é a situação geral, e eu até estava de olho no ouro, analisando. Existe uma zona de resistência importante aqui no gráfico diário que foi rompida. Nós podemos ver aqui no próprio gráfico semanal, aparece. Posso até ajustar isso aqui um pouquinho mais para cima, a zona de resistência no ouro. E eu consigo, a partir disso, eu consigo ter clareza sobre uma direção provável do ouro. Houve no gráfico mensal, houve um período aqui no começo de 2004, 2005 mais ou menos, 2004, 2005 aqui atrás, onde o ouro esteve em preços muito baixos, por volta de 400, 300, 400 dólares o preço da onça. E aqui, em 2007, ele começou a subir, em 2008 foi uma arrancada que ele deu, e ele se manteve em tendência de alta muito forte, desde 2008 até 2011. Então foram 3 anos de alta intensa para o ouro. O que nós podemos observar? Força muito forte de compra, uma retração bem mais fraca, inclusive se nós medirmos aqui desde a mínima, aqui no gráfico mensal, nós vamos ver que o ouro chegou no 38,2 aqui da Fibo, nesse ponto, e chegou no 50% da Fibonacci do movimento de alta. Então fez um movimento de alta importante, uma retração mais fraca, menos significativa e levou muito mais tempo. O ouro, desde aqui vamos pegar exatamente maio de 2005 até setembro de 2011, então foram 6 anos, um pouquinho mais de 6 anos. O ouro foi de 372 dólares para 1920, mais ou menos, 1920 dólares e 66 centavos. Nesse período, né, ele fez movimento de alta. De 2011 a 2019, ou seja, são 8 anos, é muito mais tempo, ele andou muito menos no movimento de retração que ele fez. E isso me deixa para mim bastante claro a provável direção no ouro, que nós temos um movimento de impulso forte e uma retração bem mais fraca e que leva muito mais tempo para acontecer. Faz algumas semanas o ouro fez o rompimento dessa linha, dessa zona aqui de resistência, aqui resistência e aqui fez o rompimento com bastante força. Na semana anterior fez um rompimento claro, tá? Não tem aspecto de falso rompimento. Também temos uma estrutura de alta, movimento de alta, retração mais fraca e novamente movimento de alta. O que isso quer dizer? Baixando agora para o gráfico diário, até o gráfico semanal, quero falar mais um detalhe. A semana que terminou fechou nesse belíssimo pin-bar. Isso aqui é um possível sinal de retração, sinal de que vai entrar força vendedora. Agora, uma coisa que eu preciso dizer para você. Se nós olhamos para o gráfico mensal, nós vemos uma estrutura de mercado, uma estrutura que começou lá em 2004, que está marcando aqui, né, uma estrutura muito forte, muito intensa de alta. Então, movimento de alta muito importante, retração bem mais fraca. Inclusive com esse fundo sendo mais alto que esse fundo e esse fundo sendo mais alto que o anterior. Então nós temos uma estrutura muito forte. Se nós comparamos desde 2004 a 2019, nós temos 15 anos de leitura onde existe uma estrutura muito forte de alta. E agora nós olhamos para um único candle no gráfico semanal e a gente já pode, né, algumas pessoas já podem se sentir tentadas a dizer: o ouro vai cair por causa que fez esse candle de força vendedora no gráfico semanal. Eu quero te trazer aqui um conceito de comparação. Veja bem, em 15 anos o mercado fez uma estrutura, essa aqui, foi de 370 para 1920 e fez a retração. Agora apareceu um candle de uma semana que mostrou a entrada de força vendedora.
E aí, será que você teria coragem, né? Olhando para isso agora, será que nós teríamos coragem de entrar vendido esperando que esse candle aqui vai jogar o preço lá embaixo? Eu não tenho coragem, tá? Exatamente por essa lógica que eu penso, quando eu penso que existiram 15 anos de uma estrutura de alta que está intacta, e eu comparo com um candle de uma semana, ou um candle, né, de 5 dias de cotação, fez com que o ouro fizesse esse candle. Eu não tenho coragem de vender, porque a estrutura é mais forte do que o padrão individual do candle. Quando a gente olha no gráfico semanal, já temos aqui uma possível formação de uma lateralização, onde o mercado talvez vai ficar um pouco lateralizado e tal, e depois venha meio com preguiça para testar esse ponto que foi resistência e agora pode virar suporte para a entrada de força compradora. Olhando pelo gráfico semanal, também consigo observar, vendo esse candle, o que é absolutamente normal, que o mercado talvez faça um candle de alta, depois um candle de queda, um candle de alta, um candle de queda e tal, para voltar até aqui embaixo. Esse ponto foi resistência e eu acredito que tem boa chance de virar suporte. Na minha visão, o que eu estou esperando? Eu estou esperando que o ouro volte para esse ponto aqui. E essa é uma zona, podemos até ampliar isso aqui, não é uma, marcar aqui uma zona. Essa é uma zona de possibilidade de compra para longo prazo, considerando o gráfico semanal, porque eu acredito que o ouro vai subir até, pelo menos até o 23, a zona do 23,6 da Fibonacci, que inclusive é uma zona que foi suporte, 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 então talvez ele faça uma retraçãozinha e depois junte força para chegar até aqui. Desde o ponto aqui até lá em cima nós temos 18.561 pontos, né? Ou aí exatamente nós estamos falando de o preço de 1.364 para 1.553, são quase 200 dólares, 180 dólares no preço. Eu acredito que existe essa possibilidade. Eu venderia o ouro? Não. Eu procuraria a possibilidade de oportunidade de compra no ouro, uma possível retração a partir dessa zona que está marcada em amarelo, esperando que o preço chegue até lá em cima. E agora vamos dar uma olhada no petróleo. O petróleo tem elementos aí macro, né, que são bastante importantes e relevantes, produtores e tudo mais, a tensão no Oriente Médio, tudo isso pode afetar o preço do petróleo. Vou fazer uma análise somente técnica, ok? Para a gente pensar um pouco nisso. E aí, os fatores macroeconômicos, não vou falar disso nessa análise. A primeira coisa que eu consigo observar no petróleo é que existe uma força de venda muito importante. Essa é a força de venda. Vamos marcar a força de alta? Mesmo movimento, aqui. Comparativamente, a força de queda, a força de venda, ela caiu de forma, andou muito mais, caiu muito mais em menos tempo. E a força de alta, ela subiu menos em mais tempo. Então, a velocidade com que os preços se movimentaram para cima e para baixo são bastante diferentes. Se nós traçarmos Fibonacci, vamos ver aqui, passou um pouquinho de 61,8, né? Mais ou menos metade do caminho entre 61,8 e 76,4. Gráfico semanal, qual que é a estrutura que nós temos? A mesma estrutura que eu acabei de desenhar para você no gráfico diário, que vamos desenhar aqui, a estrutura de queda, muito mais importante, muito mais forte, a estrutura de alta também muito mais complicadinha, ou seja, o preço caiu com muito mais força do que subiu. Olhando para esse cenário, vamos ver no gráfico mensal qual que é a situação. Aqui a informação que nós temos é praticamente a mesma do gráfico semanal. Então vamos ficar apenas por aqui. Olhando para esse cenário, a primeira coisa que vem à minha cabeça é que a tendência, a força predominante é de queda. Isso fica bastante evidente para mim. Temos uma zona que aqui atrás foi uma zona de suporte, agora virou resistência, inclusive no final de 2018, setembro de 2018, um ano atrás, pouco menos de um ano atrás, mostrou a entrada de força vendedora. Esse mesmo ponto, vou sinalizar aqui para você, foi uma zona de suporte e aqui já virou resistência. Qual que é o cenário principal? Eu vejo mais do que qualquer coisa, eu vejo indecisão. E eu vou sinalizar para você por quê. Temos essa linha de tendência de baixa por aqui no gráfico semanal e temos essa linha de tendência de alta por aqui também no gráfico semanal. Triângulo.
né? Quando nós olhamos pelo gráfico diário, nós vemos aqui que isso pode ser um padrão, possível padrão de continuação. Deixa eu ajustar isso aqui melhor. Eu vejo um triângulo, eu vejo indecisão. Os elementos macroeconômicos eu não vou falar, não vou entrar nesse detalhe aqui nessa análise, mas esse ponto foi uma zona de suporte, suporte aqui, e aqui virou resistência. O mercado cai com força e temos um elemento também que pode mostrar para a gente possível entrada de força compradora, que é o fato de que esse fundo foi mais alto do que esse. Quando nós temos situações contraditórias, eu prefiro me abster de me posicionar nesse par ou esperar por novas informações, que o mercado ingere novas informações. No caso do ouro, por exemplo, temos um único candle que mostra a força vendedora no gráfico semanal, mas temos uma estrutura muito bem formada de alta, inclusive com rompimento da resistência no gráfico semanal, no gráfico mensal. Isso para mim me dá um cenário muito claro de alta. No caso do petróleo, a situação já é diferente, porque temos uma estrutura de queda aqui no gráfico semanal, né, no gráfico mensal, mas o cenário agora, diferente do ouro que acabou de romper uma resistência muito clara, aqui ele está em uma situação de congestão, de indecisão. Tá? É possível você negociar uma situação como essa de indecisão? É claro que sim. Eu daria preferência para negociar nas extremidades do triângulo, talvez aqui ou talvez aqui. Ah, tá aqui agora, George, o que eu faço? Não faça nada, espero o mercado chegar ou na extremidade máxima ou na extremidade mínima. Mas o cenário é de indecisão, principalmente por essa formação que o mercado vem fazendo. Ó, esse fundo mais alto do que esse, ok, podemos pensar em alta, mas esse topo também é mais baixo do que esse, podemos pensar em queda, o mercado está se comprimindo. Para algum lado vai romper. Em termos de longo prazo, eu acredito que existe chance de que ele faça um rompimento para cima para se valorizar mais. Mas, por enquanto, ainda nós não temos informação a respeito disso. Trouxe essa análise para você desses dois ativos. Espero que você tenha gostado. Tiver alguma dúvida, quiser deixar sua opinião, deixe seu comentário, deixe o seu like nesse vídeo. Qualquer coisa está meu WhatsApp aí e estou à disposição. Um forte abraço, fique com Deus. Mande esse vídeo aí nas redes sociais, para aquele seu amigo que está aprendendo a respeito do Forex, como entender, como pensar. Forex, mercado financeiro, né? Recentemente comecei a estudar outros mercados e eu vou ampliar essa visão do mercado e vou trazer aqui para você. Então se inscreve, um abraço, fique com Deus e até mais.